Olá, pessoal. Boa tarde a todos. É, Estamos aqui para a gravação da primeira aula da segunda etapa da disciplina de Fisiologia do Exercício da Fundação Presidente Antônio Carlos de Ponte Nova, FUPAC Ponte Nova. Então, gostaria inicialmente de cumprimentar todos os alunos dessa disciplina e também aqueles que, porventura, forem assistir esse vídeo lá no canal. Espero aí possa atender as expectativas. Então, assim, iniciando essa segunda etapa, eu vou começar abordando sobre alguns conteúdos que para dar continuidade, que é o que vimos na primeira, que foi sobre a avaliação, né, nós vimos uma revisão sobre bioenergética, funcionamento do metabolismo, aí depois o sistema cardiovascular e o exercício, o sistema respiratório e o exercício, aí paramos na avaliação, né, do consumo de oxigênio, o quociente respiratório, né, a relação entre o CO2 produzido e o O2 consumido, para a gente poder verificar, né, qual fonte de energia está sendo mais usado no exercício. Então, a gente percebe que quanto mais perto de 0,7, né, o organismo está precisando de consumir muito oxigênio, né, mais do que a produção de CO2. Isso aí caracteriza que está usando, né, mais lipídios. Quanto mais perto de 1, né, que essa relação seja igual entre o CO2 produzido e o O2 consumido, indica que o organismo está usando mais carboidrato, né? E aí agora o que a gente vai fazer? Eu percebendo, né, umas lacunas que foram ficadas nessa primeira etapa, eu vou abordar dois conceitos. O primeiro sobre o equivalente metabólico MET, né, que é nessa aula de hoje, e o segundo, a gente vai entrar já nos testes da avaliação do consumo de oxigênio, né, o VO2 máximo. Eu vou passar vários protocolos, né? Essa parte vai ser obviamente teórica e eu vou tentar uma dinâmica aqui para vocês fazerem na casa de vocês, né? Gravarem, mandar o vídeo para ver se eu corrijo, para ver se está certo. Até vai ser uma das atividades que eu vou colocar. Vai ser quem puder fazer algum tipo de teste aí, gravar e mandar para eu assistir, para ver como que está sendo feito, para calcular o VO2 de vocês, já que a gente não vai ter essa oportunidade agora, né, de fazer isso na prática. Vamos ver aí se nos próximos dias como vai ficar aí essa ordenação do calendário, para ver se a gente vai ter oportunidade de fazer isso na prática o mais brevemente possível. Mas assim, eu acho interessante a gente já ir falando disso. A gente já fala dessa parte teórica, apresenta os protocolos. Sei que é do interesse de muitos alunos aqui aprender a estimar, né, de modo indireto o VO2. Né? A gente sabe das falhas que tem essas equações, né, dos problemas, dos cuidados que tem que ter. Nem todas as pessoas devem se submeterem a um teste de esforço máximo, porque a gente não sabe da procedência, se tem algum tipo de doença, se tem algum tipo de fator de risco aí de doença cardiovascular, mas a gente passa e ajuda vocês a entenderem, a interpretar o que esse resultado quer dizer. Então, esses vão ser temas das nossas próximas aulas. Eu espero que vocês aproveitem o máximo, né? Então, assim, na dinâmica aqui dessa etapa, segundo a recomendação da diretoria, né, da FUPAC, eu vou gravar uma aula antes, vou postar, né, uma aula de 30, 40 minutos. Aí vocês vão assistir e aí depois desse tempo a gente vai fazer uma atividade, né? E aí a live, né, a parte ao vivo da aula assim vai ser vocês fazendo a atividade e eu corrigindo, né, para a gente verificar, né, se vocês realmente pegaram o conteúdo. Na aula de hoje, 13 de abril de 2020, a atividade vai ser a correção da prova. Então, depois que vocês assistirem esse vídeo, vocês vamos ficar aí ligadinhos aí por volta das 7h30, né, 7h40 mais ou menos da noite, para eu poder abrir e corrigir a prova de vocês, tá bom? No mais, eu vou ver ainda qual ferramenta que eu vou usar. Se eu vou usar o Zoom, se eu vou usar o Google Meet, eu vou verificar isso aqui e eu já passo essa informação para vocês antes da aula. Tá certo? Então vamos lá. Vamos
no nosso conteúdo aqui hoje, o que é esse equivalente metabólico. Vou passar um material muito interessante para vocês, né? Um material legal, uma planilha também para ajudar vocês no estudo. Então, essa é a nossa aula. Equivalente metabólico, estimativas da taxa metabólica basal e gasto energético das atividades físicas. Porque isso é uma das utilidades, né, de se avaliar o gasto energético basal é através do MET. Então, o que é o MET? O MET é essa sigla, né, que significa equivalente metabólico. Na verdade, é metabolic equivalente, né? Então, a gente tem esse valor que significa o seguinte: o mínimo, né, de consumo de oxigênio que cada quilo do corpo consome para atender às funções vitais. Eu passei uma atividade sobre o MET na aula, na etapa anterior, quando nós fizemos 6 exercícios. Eu pedi justamente para calcular a taxa metabólica basal do MET, né? Então, foi uma introdução para esse conceito que viria agora, né? Eu nem cheguei a cobrar na avaliação, porque aquilo era só uma introdução, né? Para a gente poder verificar, né, como que o consumo de oxigênio está relacionado com a taxa metabólica basal. E o MET é esse valor que a gente tem fixo, né? Então, essa informação é um valor fixo, a gente tem que decorar, né? Mas eu acho assim que a gente entendendo, né, não dificulta as coisas. E também não é um valor tão grande assim para a gente poder decorar ou não. Então, o que a gente tem que entender. Então, tem que entender isso. É um valor, né, que demonstra o quanto que cada quilograma do nossa massa corporal total, né, do nosso peso, consome de oxigênio, tá? E esse valor é igual para todos, que fique bem claro. A gente tem aí, ó, deixa eu aqui, passar um pouquinho. Então, estimativas da taxa metabólica basal pelo equivalente metabólico. Então, essa é a relação que eu tenho. Um MET é igual a 3,5 ml de O2 por quilo por minuto. Então, a gente sabe bem que esse é um valor relativo, né, do VO2, por causa da unidade. Cada quilo por minuto, né, o ml de O2 consumido. A outra forma que a gente tem de mensuração, né, outra unidade de medida do VO2 é o absoluto. Não sei se vocês estão lembrados, que é o absoluto, ele indica o litro de O2 por minuto. Essa relação já é no corpo total. E aí é interessante a gente ainda estar na mente como que a gente transforma o relativo para o absoluto e o absoluto para o relativo. Isso não pode esquecer. Então, essa relação aqui, gente, vocês vão ter que decorar, né? Um MET corresponde a 3,5 ml de O2 por quilo por minuto. Então, quer dizer o seguinte, a cada minuto, cada quilo do nosso corpo consome 3,5 ml de O2. Para facilitar a interpretação dessa forma, vai de trás para frente, né, nas unidades, né? Primeiro aqui, ó, cada minuto, cada quilo do meu corpo consome 3,5 ml de O2, tá? Essa é a informação relativa. Então, um MET corresponde a 3,5 ml de O2 por quilo por minuto, tá? Essa relação que fica bem clara é para adulto, tá bom? Para criança, a relação é 0,9 MET, né? Esse é um valor, um teste que foi feito por calorimetria direta e verificaram essa relação. Então, para criança não é um MET. A gente percebe que muita gente trabalha de forma igual, né? E não é. O MET, um MET igual a 3,5 ml de O2 por quilo por minuto, é adulto, para criança 0,9. Então, vocês têm que ficar atentos nisso, né? Na relação, se for população infantil aí, então aí tem outra questão, né? A população infantil, o que é a população infantil? Se a gente pegar os conceitos dos desenvolvimentistas, né, como Papalha, Bouchard, Malina, criança é até 10 anos de idade, né? E aí é adolescência até 19. Então, quando fala população infantil, né, infanto juvenil, trata-se de até 19 anos, né? Então, assim, a relação que a gente fala, que até 19 anos e 11 meses,
o ideal é você usar essa relação aqui de 0,9 MET igual a 3,5 ml, né, de O2 por quilo por minuto. Né? A gente sabe que o adolescente, a partir dos 16 anos, né, 17 anos, ele já entra na terceira fase da adolescência. Então, a estrutura corporal já está praticamente formada, né? Ainda está em desenvolvimento, um desenvolvimento ainda acelerado, mas já começa o processo de desaceleração, ficando esse corpo mais próximo à massa corporal e total, né? Juntamente com a estatura que ele vai ter na idade adulta. Então, a gente percebe o seguinte, usar 0,9 principalmente para a população de criança, né, até os 10 anos. Né, e a adolescência aí depende se usa 1 ou se usa 0,9. Então, assim, na primeira fase da adolescência, né, até os 14 anos, pode usar o 0,9 ainda. Depois dos 14 em diante, não é errado usar 1 MET, não. Então, assim, nessa disciplina, a gente vai trabalhar com o 0,9 até 10 anos, tá? Para ficar mais certo. E aí, a população adolescente, eu não vou entrar em questão por causa dessa variação, né? Então, assim, acima de 20 anos, com certeza tem que usar a relação 1 MET igual a 3,5 ml, tá? E até 10 anos, 0,9. Aí aqui eu coloquei a relação do valor absoluto, né, de O2, e essa relação que a gente verificou aqui na aula do quociente respiratório, né, que 1 litro de O2 por minuto corresponde a 4,8 quilocaloria. Por que isso é importante? Isso é importante porque dá para a gente poder estimar, né, o quanto de quilocaloria o nosso corpo consome, né, nas atividades básicas, né, na taxa metabólica de repouso. Então, assim, se você levanta, fica o dia inteiro, né, no seu estado de vigília, né? Depois que você se acorda até você dormir, você não faz nada, nenhuma atividade física. Você fica de repouso ali durante, né, as 16 horas. Vamos dizer assim, que às vezes contando 8 horas de sono, você tem 16 horas de vigília, que é o que a gente fala. E vamos dizer que você fica ali somente sentado, deitado, gastando o pouco de energia possível. Então, essa é a taxa metabólica de repouso, vulgo taxa metabólica basal. A basal é no início mesmo da manhã, né? Naquela parte ali que a gente acaba de acordar sem fazer esforço nenhum. Mas aí, então, aqui também a gente pode tratar, né, sabendo que não é igual, a taxa metabólica basal e a taxa metabólica de repouso. Eu gosto de falar mais taxa metabólica de repouso, né? Porque eu acho que é mais coerente. Então, assim, para a gente poder estimar o quanto, né, em quilocaloria, que a minha taxa metabólica de repouso, né, ou basal, ela está consumindo, eu posso fazer através desse MET, né? Desse 3,5 ml de O2 por quilo por minuto. E como que seria? Seria se eu interpretando a forma. Aí eu coloquei uma situação para vocês que é a seguinte: um homem de 30 anos, 80 quilos e 172 centímetros, né? Quanto que seria a taxa metabólica de repouso dele baseado no MET? Vou até escrever isso aqui para ficar gravado na aula, né? Para vocês saberem o que a gente está calculando. Quanto seria a taxa metabólica de repouso baseando no valor do MET. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, que nós já fizemos, né? Para poder... A intenção que eu coloquei na etapa 1 era para entender essa reação, né? Do VO2 relativo e absoluto. Aqui é para a gente poder entender o papel do MET como a taxa, o gasto em quilocaloria da taxa metabólica de repouso. Então, assim, o que essa fórmula quer dizer? Para cada quilograma do corpo, a gente consome 3,5 ml de O2 por minuto. Isso foi falado. Antes de entrar nisso, eu vou uma das, né,
informações que eu vou trazer para você aqui que eu acho muito interessante, eu vou trazer várias fórmulas, né, de avaliação da taxa metabólica de repouso. Então, se você quer saber o quanto que o seu corpo gasta, né, de energia no repouso, nas 24 horas por dia, a gente tem como estimar isso e tem algumas fórmulas, né? E aí a gente, baseando nisso, né, a gente pode verificar qual seria o gasto energético total. Então, assim, quando eu falo em gasto energético total, não é apenas a mensuração da taxa metabólica de repouso ou basal. Tem mais outros dois componentes, que é o efeito térmico do alimento, que corresponde a 0 a 10%, né, a 8%, e tem atividade física. Algumas fórmulas, né, elas já levam em consideração tudo, né, a taxa metabólica de repouso, que é a grande fatia, né, dessa estimativa, né? Então imagina que você tem aí, ó, eu quero avaliar o gasto energético total de uma pessoa, né? Por exemplo, o meu gasto energético total. Então, eu vou pegar o que seria, o que meu corpo gasta de energia, com o que, né? Então, o meu corpo gasta de energia, o que mais ele gasta de energia? Ele gasta na taxa metabólica de repouso, gente, que é o tanto de energia para eu manter as funções vitais, né, do organismo. Isso é em torno de 60%, tá? Aonde tem esse material, essa informação? Na primeira aula que nós tivemos, né, naquela parte introdutória, lá no final tem a definição do gasto energético total e tem esses percentuais. Quem tiver em dúvida, abre o material e vocês vão verificar lá. Então, assim, 60% do meu gasto energético total aproximadamente é para a taxa metabólica de repouso, tá? Em termos de 30% vai ser por causa da atividade física. E aí, a atividade física a gente tem aqui como definição de Carpenter, 1995, que é toda atividade que demanda um gasto de energia. E se a gente pensar, tudo que gasta energia é atividade física. Então, dormir é atividade física, ficar sentado é atividade física, você correr é atividade física, você subir uma escada, pular corda. Só que, o que acontece? Algumas atividades demandam mais esforço, são mais intensas, são mais vigorosas e outras mais leves. E algumas atividades são consideradas como sedentárias, tá? Então, assim, 30% a gente gasta com a atividade física que a gente faz durante todo o dia. Vai gastar mais dessa parte quem faz atividade física mais tempo com maior intensidade, tá? E os outros 10%, o efeito térmico do alimento. Então, o alimento para ser digerido, ele demanda um gasto, né, um custo para ele ser metabolizado, né, para ele ser catabolizado, depois para ele ser absorvido, depois para ele ser anabolizado em outras estruturas. Mas esquecemos agora essas três partes e vamos focar principalmente na taxa metabólica de repouso, que é onde tem a relação com o MET. Tá? Então aqui, ó, eu trouxe um exemplo da forma de Harris e Benedict. Então, para pessoas, né, aí, ó, adolescentes e adultos e idosos também, né, se a gente levar em consideração que idoso, a terceira idade se inicia aos 60 anos. Então, para as pessoas de 15 a 74 anos, homens e mulheres, existem equações onde a gente pode avaliar o gasto energético total. E aqui já leva em consideração tudo, tá? O nível de atividade física, a taxa metabólica de repouso e o efeito térmico do alimento. Aqui já está incluído. O que eu preciso para poder calcular essa informação? Eu preciso do peso, da estatura e da idade do sujeito. Então, é uma fórmula que muitos nutricionistas usam para avaliar o gasto energético das pessoas e depois calcular a recomendação diária de ingestão de alimentos, tá? Então, assim, quem quiser que calcule essa informação hoje, durante a aula, né, eu quero que vocês mandem para mim, para eu poder analisar.
tá bom? Então, essa fórmula aqui de Harris-Benedict. Aí eu coloquei um exemplo, ó. O homem de 30 anos, 172 centímetros e 80 quilos. É o mesmo homem que a gente vai fazer a atividade que a gente se propôs no início, tá? E é isso aqui, ó. É avaliar a taxa metabólica de repouso através do MET. Aí eu quero verificar, né, comparar esses valores. Será que são próximos, né? Então eu vou usar algumas fórmulas clássicas. Eu vou começar com a fórmula de Harris-Benedict. Então aqui eu coloquei a simulação da conta, ó. Eu coloquei aqui 80, que é o peso dele. Eu coloquei aqui a altura, 172 centímetros. Então aí já fica uma informação bacana para vocês guardarem. Quem for fazer a fórmula de Harris-Benedict tem que usar a altura em centímetros. Se usar em metro vai dar errado, tá? E aí eu coloquei aqui, né, a idade. Então, ó, resumindo, o gasto energético total diário desse homem é 1.824,519 quilocalorias, né? Isso aí é o gasto energético dele total, segundo a fórmula de Harris-Benedict. Aí coloquei um outro exemplo aqui, uma mulher de 15 anos, 155 centímetros e 58 quilos. Colocando a fórmula, aqui a massa corporal, 58 quilos, aqui a altura em centímetro e aqui a idade, eu tenho um valor de 1.426,331 quilocalorias, tá? Então, essa é usando a fórmula de Harris-Benedict. Aqui tem outro procedimento, né, que é avaliar, né, o gasto energético, né, aqui a taxa metabólica de repouso, principalmente, de acordo com a fórmula de Schofield e a fórmula da FAO, né, da Organização Mundial de Saúde. Como que estão essas fórmulas aqui? O que é para a gente entender? O interessante é que essas fórmulas aqui, elas já são mais específicas por faixa etária. Então aqui a gente tem, ó, de 10 a 17 anos, masculino e feminino. Esse W aqui, W significa weight, do inglês peso, tá? Então, onde tiver W aqui, você vai colocar o peso corporal, tá bom? Então, aqui, ó, se for um menino, um jovem, um adolescente de 17 anos, vai pegar 0, né? Porque aqui está no inglês, a separação no inglês é ponto, 0,074 vezes o peso, vamos dizer que tem 74 quilos, 70 quilos mais ou menos, mais 2,1. Esse resultado que foi encontrado aqui tem que multiplicar por 239, porque 239 é o valor que a gente transforma o joule para quilocaloria. Eu vou até escrever isso aqui. Vou abrir uma caixinha de texto e vou escrever isso aqui para ficar gravado, né? Então, ó, transformar joule em quilocaloria. Aí a gente faz o seguinte, multiplica, né, que é o símbolo, é o asterisco, vou até colocar aqui, ó, multi 239. Então, não tem erro, gente. Se você quer saber a taxa metabólica de repouso, né, usando a fórmula de Schofield e usando a fórmula da FAO, você vai achar o valor em milijoule, correto? E aí, depois que vocês acharem esses valores, se você quiser saber em quilocaloria, você multiplica por 239. Vamos continuar fazendo aquele exemplo aí para não ficar a situação perdida. Tá? Deixa eu só diminuir a letra aqui, porque vai ficar muito grande. Então, eu tenho um menino, né, de 17 anos, 70 quilos. Tá? Eu vou pegar lá, né, eu vou usar a primeira fórmula. Então, vai ser 0,074, né, vezes
weight, W é o peso, 70, mais 2,754. Tá bom? Essa é a forma. Aí agora vamos a essa equação. Numa equação, primeiro, eu resolvo a multiplicação. Só um minuto que eu vou pegar a calculadora. Então, eu tenho ali, ó, 0, né? 0,74 vezes 70, 5,18 mais 2, vou colocar aqui vírgula para a gente fazer na forma em português correto. 754. Esse resultado vai ser mais 2, 754, 7,934. Ok? E agora, o que eu faço? Esse valor aqui é MJ por dia. Agora eu quero transformar esse valor em quilocaloria. O que eu faço? 7,934 vezes 239. Eu vou ter esse valor aqui em quilocaloria, ó, 1.800, né? Vamos separar milhar pelo ponto, 1.896,226 quilocaloria. Assim que eu transformo o valor de milijoule. Então, isso aqui vale para tudo, né? Provavelmente vocês vão estar nessa faixa aqui, ó, 18 a 29 anos, né? Então, vocês vão usar, os meninos, essa primeira fórmula, 0,063 vezes o peso mais 2,896. E as meninas, 0,062 vezes o peso mais 2,036. Tá bom? Então, bora passar aí. Aí eu fiz aqui um exemplo, ó, do nosso jovem aí, né, de 30 anos com 80 quilos. Então, como ele tem 30 anos, eu pego essa fórmula aqui, ó. 0,048 vezes peso mais 3,3653, né? Tá, né? Certinho. Aí, achei aqui, ó, 1.790,27. Também fiz para aquela mulher de 15 anos, né? Usando a fórmula adequada para ela. 15 anos está aqui, ó. 0,056 vezes o peso mais 2,898. E aí eu acho o valor, e aqui você percebe, ó, aqui eu coloquei X, tem que multiplicar por 239 para transformar por quilocaloria. Se não multiplicar por 239, não é quilocaloria, é o valor em joule, milijoule por dia. Então, vocês prestem atenção nisso. Essas fórmulas vocês não vão ter que decorar. Eu passo essas fórmulas. Mas, né, a transformação vocês têm que saber. Transformar milijoule para quilocaloria e multiplicar por 239. Tá bom? E aí tem uma outra fórmula, né, que ela leva em consideração o nível de atividade física da pessoa. Esta fórmula aqui, ó, EER, significa Expended Energy Ratio, né? Seria a razão do gasto energético. E aí, ela leva em consideração o nível de atividade física. E aqui estão os valores, né? Então, assim, se você, né, é considerado sedentário, você pode dizer assim, onde tem aqui, está escrito PAU, né, ou PA, na verdade, na fórmula, você vai colocar 1. Se você é considerado pouco ativo, você vai colocar 1,12. Se você é ativo, 1,27. Se você é muito ativo, 1,45. PA está aqui, ó. Então, o que eu preciso nessa fórmula? Então, aqui, essa fórmula é para homens e mulheres
maiores que 19 anos, tá? Então, eu pego aqui, ó, esse valor. O que eu preciso para colocar nessa fórmula? A idade, aqui o nível da atividade física, que são esses valores aqui, baseado se a pessoa é sedentária, pouco ativa, ativa ou muito ativa. Eu preciso do peso em quilo e eu preciso da altura em metro. Diferentemente de Harris Benedict, aqui a altura é em metro. Ah, eu vou ter que fazer isso? Gente, calma. Não, tá? Isso aí eu só estou apresentando uma outra fórmula de calcular o gasto energético total. Só que esta fórmula aqui, a vantagem é que ela leva em consideração o nível de atividade física da pessoa. Mas essa informação é muito arbitrária, principalmente para a maioria dos profissionais que usam, né? O nutricionista vai chegar perto de você e vai falando assim: você se considera como? Sedentário, pouco ativo, ativo ou muito ativo? Dependendo da sua resposta, ele vai colocar esses valores aqui. Aí vocês poderiam perguntar: o que são esses intervalos aqui? Gente, esses intervalos aqui, eles são chamados de PAL, que a gente fala, é Physical Activity Level. Existem questionários, existem instrumentos que eu consigo calcular isso aqui. Eu não vou apresentar isso para vocês nessa disciplina, tá? Isso, se der tempo, eu faço, mas isso é mais de prescrição, né, de recomendação de atividade física, de medidas e avaliação também, dá para a gente trabalhar isso aqui, não vem ao caso. Aqui é um instrumento que a gente usa e aí calcula, dá esses valores aqui, ó. Então, se o valor for entre 1 e 1,4, a pessoa é sedentária, você vai usar 1. Se o resultado deu entre 1,4 e 1,6, vai usar 1,12. Se o resultado deu entre 1,6 e 1,9, vai usar 1,27. Se o resultado deu 1,9 menos 2,5, vai usar 1,45, tá? O que a gente vai trabalhar aqui, né, no exemplo, você vai só perguntar à pessoa assim, ou você vai responder para você mesmo. O quanto que você considera num dia o nível da sua atividade física? Você é sedentário, pouco ativo, ativo ou muito ativo? Dependendo da sua resposta, você vai colocar esses valores aqui de PA, que vem do inglês Physical Activity. E aí você vai substituir na fórmula, tá? Então, essa é uma fórmula que leva em consideração o gasto energético total com o nível de atividade física da pessoa. Já é como se fosse uma correção, um fator de correção. Porque, como eu falei, o gasto energético total, ele é composto da taxa metabólica de repouso, do nível de atividade física e do efeito térmico do alimento, tá? Então, agora, a gente vai verificar a relação desse homem de 30 anos, 80 quilos e 172 centímetros, para a gente verificar se os valores, né, da taxa metabólica de repouso, né, e do gasto energético total, eles são parecidos, sob diferentes formas, para a gente saber da utilidade disso. Então, ó, se 1 quilo ele gasta 3,5 ml, em 80 quilos ele vai gastar. O que é isso aqui? O que eu estou fazendo? Eu estou, primeiramente, transformando essa relação do MET, né? Que é 3,5 ml a cada quilo, para um valor absoluto, para o peso total dele, né? E aí eu verifiquei, né? Multiplicando, eu verifiquei que vai dar 280 ml. Como o resultado, né, tá em litro, para eu transformar ml para litro, eu divido por 1.000. Aí, assim, eu achei, ó, 0,280 litros de O2 por minuto, tá? E aqui a relação, ó, 1 litro de O2 por minuto é igual a 4,8 quilocalorias. Aí eu faço uma outra regra de 3. Se 1 litro de O2 por minuto é igual a 4,8 quilocalorias, 0,280, que foi esse valor aqui, que é do peso total dele, transformando o ml para o litro, o quanto que vai ser? Esse valor vai ser aqui, ó, 0,280 vezes 4,8, 1,344 quilocal por minuto, tá?
O equivalente metabólico não é em 1 minuto. Se eu quero saber a taxa metabólica de repouso, o gasto energético total diário, eu tenho que levar em consideração as 24 horas, né? E aí, 24 horas tem quantos minutos? Outra regra de 3. Se 1 hora tem 60 minutos, 24 horas vai ter 1.440 minutos. Então, gente, esse valor aqui, ó, que eu achei, né, 1,344 quilocaloria por minuto, eu tenho que multiplicar ele por 1.440 se eu quiser saber a taxa metabólica de repouso total dessa pessoa, né? E aí aqui eu achei, ó, multiplicando, dá 1.935 quilocaloria o valor pelo MET. Então aí, ó, eu tenho essa informação aqui, ó. Olha só, a partir do MET, né, dessa relação, 1 MET é igual a 3,5 ml de O2, foi possível verificar que um homem de 80 quilos consome aproximadamente 1.935 quilocalorias. Comparando esse resultado com outras possibilidades da taxa metabólica basal ou taxa metabólica de repouso. Por exemplo, esse resultado aqui, levando em consideração Harris-Benedict, vai ser 1.800. Gente, olha só, essa diferença aqui é menos do que 100 quilocalorias, né? É um pouco mais, na verdade, né? Um pouco mais que 100 calorias. Olha só essa relação aqui de Schofield. Ela é um pouco menos, ó, 1.790, né? 1935. Aí eu fiz um quadro comparativo. Olha aqui que legal. Usando o MET, a quilocaloria desse homem de 30 anos, de 80 quilos, 1,72 m, foi 1935. Usando Harris-Benedict, 1824. Usando a técnica de Schofield, 1790. E aí, qual que é a melhor forma? Nesse caso, se você quiser bem preciso mesmo, eu sugiro fazer uma média. Soma os 3 resultados e divide por 3, né, que foi o número de informações que a gente tem, você tem uma média. Então, se a gente pensar bem aí, não está tão distante assim uma das outras, né? A questão é que o valor da taxa metabólica de repouso, né, levando em consideração apenas o MET, ele pode superestimar, porque as fórmulas têm valores que corrigem essa informação. Tudo bem? Então, ó, aqui tem uma informação aqui importante sobre o MET, porque as atividades físicas, né, é uma outra parte da disciplina que eu vou abordar com vocês, elas podem ser classificadas, a intensidade dela, de acordo com o MET. Isso é importante vocês saberem. Então, uma atividade física é considerada leve, né, se ela for menor que 3 MET. Moderada, se ela for entre 3 e 5,9 MET. Vigorosa, se ela for maior ou igual a 6 METs. E aí tem uma outra informação, eu quero que vocês anotem, né? Vou colocar aqui para ficar, que é a relação à atividade sedentária. Atividade sedentária. Ela vai ser o quê? Menor que 1,5 METs. Bom, a atividade considerada como sedentária, as atividades que têm um consumo de oxigênio menor que 1,5 METs, tá? Gente, como que eu sei isso? Os compêndios de atividade física. São documentos que mostram o quanto, né, de MET cada atividade física tem. Então, em vez de ficar dizendo assim, essa atividade que gasta tantos quilocaloria, não é assim. Essa atividade ela tem um equivalente metabólico tal, porque aí a gente pode levar em consideração o tempo depois, tá? Então, essa informação é importante. O MET também usa para classificar a intensidade da atividade física. Atividade física sedentária, o MET é menor que 1,5. Atividade física leve, entre 1,5 e 2,99 MET. Atividade física moderada,
3 MET a 5,9 MET. E atividade física vigorosa, aquelas que têm o valor de MET maior ou igual a 6 MET, tá? Então aqui, ó, tem alguns onde estão esses compêndios. Isso são cenas do próximo capítulo, eu vou apresentar para vocês, tá bom? Aqui tem um outro exemplo de cálculo que eu fiz, né? Então, na parte da aula de hoje, eu mostro esse valor, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui, né? E só para mostrar o que eu tenho essas informações aqui, ó, uma tabela do Excel que eu mesmo fiz, né? Então, assim, quem quiser saber o cálculo, né, do gasto energético total, é só me passar algumas informações, né, o peso, a altura, a idade, que eu vou substituindo aqui na minha tabela e eu consigo calcular, tá? Essa tabela eu vou deixar disponível para vocês, mas eu tenho que ensinar como vocês vão usar também, tá bom? Abraço, a gente se fala.